Então, nós decidimos criar este formato mais compacto, por uma questão de realismo, digamos, e sermos pragmáticos, no sentido em que a última edição que tivemos foi no final de setembro do ano passado e é muito difícil fazer uma edição absolutamente normal passado poucos meses e, portanto, nesse sentido decidimos ser pragmáticos e continuar mesmo assim o festival. Podíamos perfeitamente ter também não ter criado nada este ano, mas decidimos que fazia sentido ter uma identidade do BIS também este ano, mas de uma forma que fosse também viável para nós, enquanto programadores, enquanto produtores, etc., e que também conseguíssemos criar um programa que fizesse sentido para o nosso público. E depois, em relação a mudanças, nós, na verdade, já estamos a testar um pouco. Nós, por exemplo, este ano não temos o país de foco, que é algo que é bastante, que basicamente tem marcado todas as edições do BIST, e então decidimos, por exemplo, criar secções programáticas com curadorias de longas metragens, com temáticas por trás dessas programações e, portanto, explorar um pouco e também estender propostas para outros curadores de outros festivais, de outros contextos e, de certa forma, também entender de que forma é que as outras pessoas trabalham e de que forma é que podemos criar maiores sinergias e, de certa forma, construir um BIST em 2026 ainda mais forte e, se calhar, com ainda mais mudanças. A animação portuguesa é sempre algo forte no panorama cinematográfico nacional. A animação sempre foi muito forte e sempre teve produções muito fortes e acho que nos últimos anos temos visto a crescer ainda mais, temos tido mais festivais lá fora a mostrar e a ter secções de foco para a animação portuguesa e nós achamos que também devíamos tentar explorar este meio em que há cinema feito em coprodução entre Portugal e Europa de Leste. Há imensos filmes, então nós decidimos escolher filmes não dos últimos anos, são filmes feitos deste ano, mas também filmes de 2021, entre um panorama ainda grande de anos e de diferentes tipos de produção. Temos produções maioritárias portuguesas e produções minoritárias portuguesas, tipo filmes que são feitos com realizadores portugueses e filmes que são feitos com realizadores de países da Europa de Leste. E estamos só a tentar mostrar o que é que acontece nestas coproduções e o que acontece quando existe um filme que é feito numa colaboração entre países diferentes, com equipas diferentes, e queríamos mostrar isso e mostrar o que nós temos e que é uma coisa tão nossa e tão forte. Eu acho que isso também parte muito do primeiro ponto da forma como já estamos, de certa forma, a ser divulgados um pouco por toda a Europa Central e de Leste e que faz com que as pessoas submetam bastantes trabalhos a cada edição que temos. Temos visto um aumento de submissões, um aumento também da qualidade dos trabalhos, o que é fenomenal. E depois nós temos uma equipa que vai variando ao longo dos anos. Regra geral é dividida entre pessoas da Europa Central e de Leste e de Portugal e que de si também tem como base a ideia de diversidade também no próprio comitê. E, portanto, eu acho que certas escolhas curatoriais acabam por acontecer de uma forma pensada, mas também natural, que é se nós partimos do pressuposto que temos certas ideias que têm que ser cumpridas de certa forma, ou seja, que não pode haver uma programação dominada, por exemplo, pelo sexo masculino, neste caso, é uma coisa que para nós é fulcral e, portanto, tentar alterar um pouco esse paradigma, digamos, e depois, ou seja, começando com a parte da seleção da própria equipe, isso naturalmente também acaba por se ver refletido. Nós também temos preocupações, por exemplo, da parte de representação de países. Nós temos uma regra que não pode haver mais do que duas produções de um certo país. Porquê? Porque nós sabemos que há contextos de produção que são muito dispares. Ou seja, por exemplo, se compararmos a produção da Polónia com outros países, por exemplo, é um país que tem uma força de produção muito maior e, portanto, o número de trabalhos e o número de qualidade, obviamente que vai ser superior e, portanto, para nós, para ver um equilíbrio, essa diversidade que nós temos, por exemplo, este ano 16 países representados na competição, que eu acho extraordinário e fico muito contente com isso. Também é algo que os curadores têm em mente, que é, ok,
esta ideia da diversidade também geográfica tem que acontecer, e depois existem estes acasos felizes que é, por exemplo, a secção documental é só composta por realizadoras mulheres, e foi algo que aconteceu de forma natural, sendo também pensado, que eu acho que é uma boa articulação, que é não impor só cotas, mas simplesmente também ao fazer toda uma escolha curatorial ao longo de todo o processo, que tenha em vista essa ideia da diversidade e de uma amplitude de vozes, eu acho que isso depois naturalmente reflete-se nas programações. Isso é uma ótima pergunta. Linguagens. Isto é uma coisa, eu também faço parte da seleção de animação para a competição e é muito engraçado quando nós estamos a ver estes filmes, quando estamos a ver filmes para a competição, eu sei que são filmes de países da Europa de Leste. Então, eu quando estou a falar com o meu colega de seleção deste ano foi o Leander, quando eu estava a falar com ele, eu dizia: olha, se me disseste que este filme é um filme português, é um contexto que parece tanto o nosso contexto, se me disseste que era português, eu acreditava. É uma coisa que eu saio à rua e eu vejo as coisas que são representadas neste filme em específico. E quando nós estávamos a fazer o planeamento para esta sessão do Portuguese Abroad, havia filmes em que se notava isso, em que eu estava a fazer curadoria, estava a pensar, uau, isto, eu não sei se isto é um filme português ou um filme da Europa de Leste, são coisas que são mesmo muito comuns. Há filmes que mostram uma identidade que é uma identidade muito semelhante, têm preocupações comuns, são preocupações universais, mas há filmes que eu não quero revelar muito sobre o que nós mostramos, mas há filmes que falam sobre um contexto muito específico e esse contexto representado é um contexto muito português ou muito da Europa de Leste, mas há uns que é muito comum e eu não quero dar mais informações sobre os filmes porque acho que era bom irem ver a sessão e depois posso falar mais um bocado sobre o que é que vai acontecer. Teasing! A secção queer surgiu há cerca de, ou seja, não foi na edição passada, mas na outra. Na verdade, nós sempre tivemos uma presença muito forte de filmes queer. Simplesmente chegou uma altura em que decidimos, vamos mesmo criar um foco em relação a isto. Na altura, também foi motivado por várias situações que estavam a acontecer em diferentes países, na Europa de Leste, nomeadamente, por exemplo, na Eslováquia, duas pessoas queer foram assassinadas. E nós, nessa edição, fizemos questão de ter um programa de homenagem a cineastas e vozes e narrativas queer, por exemplo, da Eslováquia. Temos tido também regularmente a representação do Sunny Bunny, um festival queer da Ucrânia, o primeiro festival queer da Ucrânia, e, portanto, ao longo dos anos temos acompanhado muito esses movimentos e decidimos criar um espaço específico de cuidado, e esta ideia do How to Care for Cosmos parte de um livro de Derek Jarman, em que eventualmente eu estava a ler o livro e apercebi-me que existia uma flor chamada Cosmos, e eu achei fenomenal como é que algo tão frágil, delicado, bonito poderia significar tudo. E, portanto, quando nós procuramos também por isso, geralmente quando se procura as flores, é tipo como tomar conta de como cuidar disto. E tendo em conta a situação política, não só na Europa Central e Leste, mas também em Portugal, neste momento, para nós é muito urgente criar estes espaços de partilha de narrativas e vozes queer, e nós este ano temos uma longa-metragem de Voyage Push, Endless, sem fim, e que, na verdade, sendo um ano de transição, nós decidimos refletir um pouco sobre as questões de transição, neste caso com este filme sobre a questão de transição de género, com um filme muito experimental, que explora técnicas como eu nunca tinha visto, na verdade, no cinema. Push é um artista visual e, portanto, acaba por fazer certas estratégias formais e visuais que acho que vêm muito desse lado da arte visual e não a ser cingida às vezes por certas regras do cinema. E sendo também uma edição de transição, ou seja, refletimos sobre a transição de género aqui, mas depois também ao longo de todo o programa sobre outros tipos de transição.
Eu acho que isso é uma ótima pergunta para fazerem aos nossos convidados durante a conversa, porque eu faço animação, já trabalhei em coproduções, por isso eu sei que as coproduções são sempre um momento de colaboração. O outro estúdio com que trabalhamos, ou os outros vários estúdios com que trabalhamos, têm sempre a sua própria maneira de trabalhar e há sempre uma adaptação para fazer esse trabalho. Nós, nesta seleção do Portuguese Abroad, não temos só filmes de produtoras, também temos 2 filmes de estudantes. Então também existe uma colaboração que não é só uma colaboração monetária entre diferentes estúdios com equipas, também uma colaboração entre o estudante e os professores, o estudante e os colegas, e o que é que eles aprendem ao longo do curso e as suas origens, e como é que isso se reflete a fazer um filme que também tem o seu cunho de filme português e que está a ser influenciado pelos nossos estilos e pelos nossos professores e profissionais que nós temos cá a nível nacional. Por isso, a forma como os filmes são feitos são todos diferentes e nós vamos ter esta conversa exatamente para isto, porque todos os filmes são diferentes e acho que ter este momento em que vai ser uma conversa informal, é mais uma partilha de experiências e também vamos ter pessoas, não só os realizadores dos projetos, também temos animadores e equipa e produtoras e também vamos ter a presença da Natália Azevedo Andrade, que é a nossa júri de competição este ano, estamos muito felizes com isso. Ela vai falar sobre um dos filmes, que é o filme T0, e também vai falar sobre o filme que ela está a desenvolver e que esperemos um dia também ter na nossa seleção do Beast. Então vamos também falar de um filme que está neste momento a ser desenvolvido e como é que esse processo está a acontecer agora. Pronto, vai ser uma conversa muito divertida. Acho que um dos fenómenos que nós temos observado ao longo dos anos é que naturalmente temos apelado a público mais jovem. Público, por exemplo, de escolas de artes também. E aquilo que nós queremos é criar uma certa abertura para qualquer contexto escolar, qualquer pessoa poder estar no festival, e nós acreditamos muito nesta ideia da aposta em públicos mais jovens, porque acreditamos nesta ideia de construção de práticas culturais e, portanto, a ideia de podermos eventualmente construir um público, não só para nós, mas para qualquer contexto cinematográfico, artístico, é uma ambição. Obviamente existe um lado limitado daquilo que nós poderemos fazer, mas aquilo que realmente podemos fazer é, por exemplo, migrar para esta altura de junho, o que, de certa forma, mesmo assim permite-nos um bocadinho melhor trabalhar com as escolas, trabalhar com faculdades, que era uma coisa que no início de setembro, ou em setembro ainda é muito difícil, porque as pessoas estão a entrar na escola e tudo mais, e portanto foi uma das razões que pesou bastante para a nossa alteração de datas, portanto desde logo essa preocupação aí, e esta ideia de que também nós sabemos que a realidade económica portuguesa não é a melhor e portanto nem toda a gente tem a capacidade financeira para poder participar nestas atividades e portanto para nós era muito importante também que qualquer estudante sentisse essa vontade de construir a sua própria experiência de festival de forma gratuita. E, portanto, para nós era muito, muito importante que isso acontecesse, porque todos nós já fomos estudantes e sabemos que é através destas coisas que nós às vezes descobrimos certas paixões, certos interesses e que nem sempre é fácil conseguirmos aceder por questões de custos. E, portanto, para nós era importante e nós próprios também não somos propriamente um festival muito rico e, portanto, fazemos muito por paixão e por muita vontade de certa forma, contribuir para o panorama cultural e artístico do Porto, do público do Porto, mas também além disso. E pronto, e, portanto, isso encaixa muito nessa nossa ambição e vontade. Eu queria só acrescentar que nós também apostamos muito na formação de públicos. Nós fazemos sempre conversas abertas a toda a gente, também fazemos workshops todos os anos, sempre com temas diferentes. E também queria dizer que no ano passado foi a primeira vez em que eu saí de uma sessão de cinema do Beast e eu vi vários grupinhos de estudantes que eram da mesma turma e estavam a discutir sobre o filme fora da sessão. E eu consegui ir ter com eles e perguntar o que é que eles acharam, e todos eles tinham uma opinião diferente e estavam a fazer uma partilha, e depois continuei a vê-los sempre ao longo do festival. Por isso a acreditação é sempre uma oportunidade para eles irem, mas também eles conhecem pessoas diferentes, com opiniões diferentes e conseguem partilhar entre eles. Não é só nós com eles, também é eles entre eles, e pronto, nós também aprendemos com estas experiências. E, por exemplo, também a ideia de que, especialmente com esta área da animação, nós, pelo menos o ano passado, fizemos um workshop também com crianças
E é a ideia de, ok, não é só ver os filmes, como é que nós podemos ativamente participar na criação de um filme e através da área da animação. E, portanto, é uma coisa que nós de vez em quando vamos desenvolvendo e que também permite que públicos mais novos ainda consigam, de certa forma, ter outro tipo de interação com esta ideia do cinema através de atividades de grupo e tudo mais, e portanto é isso, acho que é uma aposta que tem sido continuada de formas diferentes, mas que sem dúvida que está muito presente nas nossas intenções e aquilo que fazemos. Eu queria que esta secção, além de ser uma experiência cinematográfica, porque vai sempre ser uma sessão que está feita para ser uma sessão fixe de ver, é divertido, tem filmes com impactos diferentes em temas diferentes, então eu quero que as pessoas saiam da sessão e possam sempre falar sobre qual foi o filme preferido, porque é que gostaram mais daquele, porque é que gostaram mais do outro, mas com a conversa, especificamente, o que eu queria fazer era as pessoas falarem sobre como é que elas trabalham, os profissionais dizerem como é que foi o método deles e os estudantes também dizerem como é que eles fizeram para trabalhar ou para refletir as suas culturalidades nos filmes ou como é que importam diferentes culturas para fazer uma obra coesa. E queria que se construísse uma conversa em volta disso. O que eu estava a dizer, já trabalhei em coproduções, nunca trabalhei numa com países da Europa de Leste, por isso eu já vou aprender só de estar naquela sessão. Então também queria que isso fosse uma porta das pessoas perceberem o que é que se faz a nível profissional e a nível de produção cinematográfica. Também vamos ter a Natália a falar sobre o filme dela, por isso vamos ver um filme que está em desenvolvimento e também, se calhar, trocar contactos, em que vamos ter estudantes provavelmente na sessão, vão poder falar com as produtoras, dizer gosto muito disto, como é que eu posso fazer para trabalhar num filme vosso. Há contactos que só se criam nestes momentos e é isso que nós queremos fazer, é uma conversa informal e é suposto ter uma partilha de experiências. Eu já agora queria só dizer que eu acho que, enquanto alguém de fora da área da animação, acho sempre que é interessante haver este tipo de conversas e trocas, no sentido também de um certo entendimento dos modelos de produção, em geral, da animação, que são muito particulares e que às vezes sinto que não são bem entendidos e às vezes até mesmo do lado da crítica, e portanto eu acho que este tipo de momentos em que estamos realmente a refletir sobre modelos de produção numa área em que somos tão fortes, mas que acho que nem todos entendem propriamente, acho que poderá ser também muito rico. Eu própria falo por mim, portanto acho que estou desejosa por essa conversa, porque também acho que vou crescer um pouco enquanto programadora crítica, só de poder estar ali e de perceber essa ideia também de diferentes países, de como é que cantos estão opostos à Europa, o que é que nos atrai uns aos outros, o que é que nós fazemos pós-produção, fazemos aquilo ali, darararara, é esse tipo de coisas que eu também estou interessada em saber. Sim. Eu acho que há uma força de produção muito grande e que, por exemplo, nós estávamos a falar há pouco, ainda agora, desta área da animação, e por exemplo, que sempre foi uma área fortíssima na Europa de Leste e que finalmente este ano, de certa forma, teve o reconhecimento, vá, digamos que formal, a partir do momento em que um filme da Letónia venceu um Oscar como melhor filme de animação. Eu acho que isso mostra que está a chegar a outros públicos também. Não quer dizer que por ter ganho o Oscar que agora são melhores do que eram antigamente, simplesmente acho que agora tem outro tipo de plataformas que se calhar antigamente não tinham e que outros públicos já estão se calhar mais abertos a ver essas formas cinematográficas. Estou a mencionar esse filme, mas obviamente que noutros contextos, em competições dos maiores festivais internacionais, temos sempre presenças da Europa Central e de Leste e, portanto, é simplesmente acho que há uma aproximação agora cada vez maior dos públicos, também com cada vez maior distribuição em Portugal, em sala, de filmes tão diversificados, também permite que haja essa aproximação. Portanto, eu acho que o nosso trabalho está a ser cumprido de tentar mostrar a amplitude de vozes, que obviamente também, nós temos também, obviamente, uma atenção para com um certo lado politizado, falávamos há pouco da secção queer, portanto, nós também temos uma certa atenção para esse tipo de abordagens do lado dos projetos curatoriais, mas depois na nossa competição, obviamente, temos uma grande, grande diversidade, que é isso também que nós procuramos, em termos geográficos, em termos temáticos, e acho que é isso, ou seja, que o nosso trabalho está, de certa forma, a ser cumprido, mas não só por nós, por vários motivos, e aquilo que nós sentimos, na verdade, é só uma alegria de sentir que
estão muitos fatores a contribuir para que este acesso a esta realidade cinematográfica, que é impossível descrever de uma forma muito linear, porque nós estamos a falar de uma região enorme de países, de produções e tudo mais, e aquilo que nós queremos fazer é simplesmente dar certos destaques daquilo que está a acontecer, sabendo que obviamente é impossível também descrevermos tudo aquilo que acontece. E, por exemplo, um dos exemplos é, este ano nós temos uma programação de curtas dos anos 90 da Roménia. E eu recordo-me quando essa proposta curatorial me surgiu da curadora Oana Guerra, com uma contribuição da Ade Rus, eu estava a pensar, ok, transições dos anos, pronto, de 89 para os anos 90, o que é que acontece? E eu estudei cinema lituano dos anos 90, no período de transição também. Não tem nada a ver. Se alguém achasse que o cinema da Roménia tinha alguma coisa a ver com o cinema da Lituânia, para mim foi muito óbvio que, ok, isto é um bom exemplo de como é incomparável, absolutamente, o tipo de estratégias formais, o tipo de temáticas, a abertura. Uns foram para documentários poéticos, outros foram para, sei lá, uns documentários mockumentary sobre realização de filmes porno. Portanto, há uma certa amplitude e diversidade e, portanto, aquilo que eu fico contente é de ver que realmente todas estas vozes, de certa forma, estão a ter um certo palco e cada vez mais próximos de todo o tipo de públicos. Muito obrigado. Yay! Obrigada.